Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar prosseguimento, meus irmãos, à nossa série de estudos aqui do nosso Catecismo Maior de Westminster, com a pergunta, agora a pergunta 41. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui para aprender da Tua Palavra, Pai. Aviva em nós, Pai, as forças da memória para que possamos conhecer cada vez mais do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Pai bondoso, se conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, pergunta número 41, elaborada pelos teólogos de Westminster, naquela assembleia, foi a seguinte: por que foi o nosso mediador chamado Jesus? E a resposta para essa pergunta direta é uma resposta também bem direta. O nosso mediador foi chamado Jesus porque salva o seu povo dos pecados. Essa resposta ela está fundamentada em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando nós lemos que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Uma pergunta simples com uma resposta direta, que em resumo quer dizer o termo Yeshua significa, de maneira geral, Deus é Salvador. Nosso Senhor Jesus, ele recebeu o nome de Jesus porque ele salva o povo e o próprio termo significa que Deus é Salvador. Mas vamos esmiuçar um pouquinho esse assunto, essa pergunta, analisando 3 aspectos desse glorioso nome. Primeiro, vamos analisar a origem do nome. Em segundo lugar, vamos falar sobre a majestade do nome. E em terceiro, o conteúdo desse nome. A origem do nome. Segundo a tradição judaica, meus irmãos, o nome do nosso Senhor prescreve e indica que o recém-nascido trazia a responsabilidade de ser o salvador dos eleitos. Em segundo lugar, a recomendação pré-ordenada por Deus foi uma recomendação já pré-ordenada por Deus através do anjo do Senhor. Foi o próprio anjo do Senhor, meus irmãos, que determinou que o nome seria Jesus. Jesus, o nome do ungido de Deus, era mais que o Messias esperado, pois a própria divindade, o Rei eterno, nele se encarnava. Esse nome, ele ia além de um simples nome da época. Ele significava, ele representava o Rei eterno. E já no próprio período testamentário, fundiu-se ao título messiânico Cristo, passando o verbo de Deus a ser pessoal e universalmente designado e identificado como Jesus Cristo. O termo Jesus, a palavra, o nome, era um nome muito comum naquele período, assim como João é muito comum no nosso país. Só que esse nome ele não veio simplesmente porque muitos tinham, ele carregava junto consigo um significado. Ele teve uma origem numa recomendação vinda do próprio Deus, quando, através do anjo do Senhor, mandou dizer a José e a Maria que o nome seria Jesus, mas também esse nome ele estava cheio de significado, o Rei Eterno. Esse nome, ele foi, como é que a gente pode dizer? Não é massificado, mas esse nome, ele foi ao longo do período testamentário já ficando ali selado, digamos assim. Romanos 1:7, quando Paulo escreve aos Romanos, logo no início,
ele coloca todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, o autor Hebreus também escreve no próprio período testamentário, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. 1 Pedro, o apóstolo Pedro também escreve no início da sua primeira carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, meus irmãos, um nome que já vem enraizado desde o período testamentário, não somente como Jesus, mas como também Jesus ou Cristo. A gente vai falar um pouquinho mais do Cristo lá na próxima pergunta. O segundo aspecto que a gente pode analisar agora é a majestade desse nome glorioso. Por que foi o nosso mediador chamado de Jesus? O nome simples da época identificava com os cidadãos comuns da comunidade. Apesar de ser um nome comum, como eu acabei de citar, João, aqui no Brasil, lá também Jesus era um nome simples, não havia nenhum requinte, nenhum estrangeirismo, nenhuma sofisticação linguística, e o próprio apóstolo Pedro afirma em Atos 4:12, quando ele estava se defendendo junto com João no Sinédrio, não há salvação de nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Ele estava ali enfatizando, ele estava ali colocando a importância que o nome, esse nome Jesus tinha, é um nome, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em quarto lugar, da majestade desse nome, o teólogo dos gentios, Paulo de Tarso, resume da seguinte maneira, explicando sobre a majestade desse nome, quando ele escreve sua carta aos Filipenses. Embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Meus irmãos, o comentário da Igreja Presbiteriana de Limeira, que a gente tem utilizado para montar esses estudos, ele finaliza sobre a majestade do nome com da seguinte maneira: o andarilho das estradas palestinas, filho de um carpinteiro, o que se assentava com pecadores e meretrizes para comer com eles a paupérrima e desprezível refeição dos renegados, ele mesmo, rejeitado da nobreza judaica e odiado das autoridades civis e religiosas, crucificado entre dois marginais, zombado e escarnecido, agora ressurreto e glorificado, Rei eterno, pode dizer: esse que aconteceu tudo isso com ele pode dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É o nome majestoso, ainda que um nome simples, ainda que um nome pequeno, ainda que um nome sem sofisticação, ainda que um nome sem requinte algum, esse nome, ele possui toda a autoridade, porque essa autoridade foi dada pelo próprio Deus Pai Todo-Poderoso. E, em terceiro lugar, o conteúdo deste nome. Na época do nosso Senhor Jesus, o nome era uma espécie de pré-ordenação, ou seja, aquilo era uma ordem, ele ia fazer aquilo. E o nome, normalmente, ele significava, ele deveria ocupar posições e exercer funções na sociedade. Então, quando se escolheu o nome naquela época,
ele vinha preso de alguma maneira com alguma coisa que aquela pessoa deveria fazer, deveria exercer na sociedade, sendo que esse nome ele não gerava os dons, mas ele pré-anunciava que João seria João Batista, ele iria batizar. Então, o Senhor Jesus, quando ele foi dado o nome, ele iria salvar. E esse nome, ele é uma marca do portador, não somente como um identificador, mas como um sinal que potencializava o seu caráter, potencializava a sua personalidade e potencializava o seu destino. O nome, ele carregava consigo uma história que aquela pessoa iria viver daquele jeito. Ou seja, em resumo, por que foi o nosso mediador chamado de Jesus? Jesus significa, de maneira geral, Deus é Salvador. Pré-ordenado por Deus através do anjo do Senhor, porque simbolizava o caráter, personalidade e traços do Redentor. Já a nossa pergunta 42, ela faz uma pergunta muito parecida, só que com o segundo nome do Senhor Jesus Cristo. Por que foi o nosso mediador chamado de Cristo? É uma resposta um pouquinho mais elaborada. A resposta é: o nosso mediador foi chamado de Cristo porque, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação como no de sua exaltação. Ele foi chamado de Cristo, e nós temos em negrito aí, por quê? Porque foi ungido com o Espírito Santo para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei. Foi por isso que o nosso Senhor foi chamado de Cristo também. Se não, vejamos algumas passagens. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. João 3:34 diz: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus dá o Espírito por medida. O Cristo, o Senhor Jesus encarnado. Salmo 45:7 pré-anunciava a vinda do Senhor Jesus. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. João 6:27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. O Cristo, o Senhor Jesus foi ungido, foi confirmado, foi selado. Lucas 4:14. Então, Jesus, o homem, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Mateus 28:18, nós falamos agora há pouco, Jesus aproximando-se falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E por que ele é profeta, sacerdote e rei? Atos 3:22 diz: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor, quando o próprio Senhor Jesus abre as Escrituras, cita Isaías 61, e no final, após citar Isaías 61, que está em Lucas 4:18, no 21, ele confirma: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Texto mais conhecido que comprova que o Senhor Jesus, o Cristo, também era grande sumo sacerdote,
Hebreus 4, 14 e 15, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o texto de Hebreus é muito claro quando ele nos explica que o nosso Senhor Jesus é o grande sacerdote. A resposta elaborada pelos teólogos em Westminster, que diz, porque foi ungido com o Espírito Santo para exercer a função de profeta, como nós vimos em Atos, sacerdote, como a gente está vendo agora em Hebreu, e Apocalipse 19, 16, conhecida passagem, tem no seu manto, na sua coxa, o nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Corrobora também com essa afirmação Isaías 9, 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o reinado do Messias, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, meus irmãos, em Atos, reconhecemos a função de profeta, em Hebreus, reconhecemos a função de sacerdote, e em Apocalipse 19, reconhecemos a função de rei. O nosso mediador foi chamado de Cristo porque ele foi ungido pelo próprio Deus Pai para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei. Nós vamos olhar dois aspectos desse glorioso nome de Cristo, sobre a origem do nome e uma expectativa e realidade da época. O que eles estavam pensando a respeito disso? Cristo é a tradução grega do termo hebraico Messias, significando ungido e também significando rei, especialmente rei sacerdote. Dá-se esse título ao Salvador prometido por Deus ao seu povo, cuja chegada foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, Cristo, meus irmãos, não era o sobrenome do nosso Senhor Jesus lá atrás. Era um título. Ele é o Messias, ele é aquele que haveria de vir, ele é ungido. Só que esse nome foi aplicado a Jesus, ele passou a ser o nome próprio. Formou o nome composto Jesus Cristo, que equivale a Jesus Messias. Com o passar do tempo, no próprio Novo Testamento, Cristo já passou a ser uma designação de um nome composto, Jesus Cristo. Em termos gerais, poderia-se dizer que os evangelhos e no livro de Atos aparece como título, e no resto do Novo Testamento quase sempre como nome próprio. Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. Já no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, por exemplo, quando pergunta a Pedro, quem sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, no sentido de um título. Mas qual era a expectativa dos judeus naquele período? O Cristo que eles esperavam era o Messias davídico, era um guerreiro, conquistador, um patriota, que viria como rei poderoso militarmente falando, que teria uma diplomacia política. Os judeus esperavam que o Cristo das Escrituras seria esse tipo de Cristo, mas o Cristo que veio foi um Cristo praticamente um anti-herói, um servo sofredor, um sumo sacerdote que se entregou. Ele não veio para fazer as coisas, ele foi voluntariamente se entregou. Ele foi o Senhor dos fiéis e ele é o Senhor dos fiéis eleitos. Ou seja, havia uma expectativa dos judeus com o Cristo que eles criam, mas veio um Cristo Messias, um Cristo que se entregou, totalmente contrário àquilo. E aquilo confundiu, até hoje, muitos judeus, eles não creem no Senhor Jesus, porque eles ainda esperam que esse guerreiro conquistador virá. Ou seja, havia uma expectativa e realidade, mas o nosso mediador, ele já estava encarnado, ele já tinha vindo,
e ele veio para nos salvar. Ou seja, meus irmãos, por que foi o nosso mediador chamado de Jesus e de Cristo? Para nos salvar e porque ele era o Messias prometido, ungido de Deus, para exercer a função de sacerdote, profeta e rei. Assunto que nós vamos começar a entrar nas próximas perguntas do Catecismo Maior. Amém? Meus irmãos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso link mais algumas perguntas do nosso formulário para que a gente teste o nosso conhecimento. Fiquem todos na paz do Senhor, uma excelente semana.